Boa noite, saúdo a igreja com a graça e a paz daquele que vive e reina para todo sempre, amém? Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o perfeito louvor. Está comigo nessa noite meu amigo, irmão em Cristo, Nilson. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Vânia e toda a sua equipe de obreiro. E confesso, irmãos, que eu me emocionei quando eu vi o slide. Por que eu me emocionei? Porque eu lembrei da igreja que eu congrego. E infelizmente, de 2002 até 2016, muitos jovens que cultuavam junto comigo, infelizmente, não estão na presença do Senhor. Porque quando nós estamos inseridos na igreja do Senhor, passamos tanto tempo entre os irmãos que faz falta. Às vezes vamos evangelizar, encontramos pessoas com mágoas no coração, não conseguem congregar em uma outra igreja porque tem uma história em determinado lugar. E a nossa oração é que o Senhor restitua aqueles que precisam ser restituídos. Que o Senhor possa trazê-los de volta, para que através dessas vidas o nome dele venha a ser glorificado e exaltado. Eu lembro muito do apóstolo Pedro nesse momento, porque o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele pregava o evangelho no reino, mas o Pedro foi preso. Colocaram o Pedro em uma prisão, mas os irmãos oravam pela vida de Pedro. Em determinados lugares talvez alguém diria assim: agora é a minha vez de brilhar. Mas a igreja primitiva falou: não, Senhor, Pedro é uma bênção, traz o Pedro de volta. Sabe por quê, irmãos? Porque no corpo de Cristo ninguém toma o lugar de ninguém. Há espaço para todo mundo trabalhar, porque é o corpo e ele é o cabeça da igreja. Ele é a cabeça da igreja. É ele que sustenta, é ele que te sustenta, é ele que te dá força, é ele que renova as tuas forças. E é por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque somos melhores do que aqueles que não estão aqui. Nós não estamos aqui porque somos tão especiais assim. Nós estamos aqui porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Até aqui o Senhor tem nos dado força, uma injeção de ânimo, uma injeção de perseverança. Louvo a Deus pela vida do Walter, mais uma vez, colega de seminário, é uma bênção. Através dele que eu conheci esses membros que estão aqui, que vocês são membros do corpo, amém, irmão? Amém. E cada um tem a sua função, mas com a única finalidade: a edificação do corpo. Amém. A edificação. E foi me proposto um tema que está em Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 8. Se porventura você está ao lado de alguém que está sem a Bíblia Sagrada, eu peço que você se aproxime dele e faça questão que ele participe dessa leitura. Quero agradecer pela oração antes da pregação da palavra, e pregarei subordinado à oração da irmã em Cristo para a glória de Deus. Se você achou, diga amém. Amém. Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 8. Está escrito assim: em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então nós estamos diante de um versículo extraído de um texto que foi escrito por um homem. A maioria dos estudiosos defende a ideia que este homem tem o nome, a saber, Salomão. Salomão, ele passa por um processo na sua vida, o processo da sua juventude, o processo da sua meia-idade, vamos dizer assim, mas o Eclesiastes, que quer dizer o pregador, ou o que sabe, é o livro da maturidade. O René Kivitz tem um livro, Eclesiastes, o livro mais mal-humorado da Bíblia. E na capa do livro tem um limão. Porque na realidade o Eclesiastes, ele trabalha dentro da realidade do ser humano, ele trabalha dentro do nosso
dia, quando nós lemos o livro do Eclesiastes, nós vamos aprender que existe uma graça conhecida como graça comum. O que é graça comum? É que se um homem, ainda que ele não seja cristão, ele acorda cedo, ele vai trabalhar, é natural que o Senhor o abençoe com o fruto do seu trabalho. É natural que se aquele homem, ainda que ele não seja cristão, ele está estudando, ele está no curso, está fazendo o seu pré-vestibular, e ele vai concorrer a um concurso público, a uma vaga, automaticamente o Senhor o abençoará, porque o Senhor viu o seu esforço. Ele abriu mão de estar na lanchonete para estar estudando, ele abriu mão de jogar a bola, de praticar o esporte para estar estudando, ele abriu mão de ir no cinema no sábado para estar estudando, e o Senhor o recompensará. E o Eclesiastes é um livro que ele trata deste assunto, a graça comum. Não estamos falando de salvação, estamos falando da graça comum. Eu não posso chegar diante de uma empresa, de uma pessoa que não é cristã, e dizer que ela teve sucesso porque ela é endemoniada, mas talvez ela esteja sendo beneficiada pela graça comum. O Eclesiastes diz que a chuva cai sobre todos. A chuva cai sobre o ímpio, a chuva cai sobre o justo. O Eclesiastes ele vai dizendo que não é só o que não é cristão que ouve uma palavra em uma entrevista que ele não foi aprovado, não está apto para ocupar uma vaga naquela empresa. O Eclesiastes diz que o cristão também ouve não. Se nós pararmos para analisar o Senhor Jesus instruindo a sua igreja, ele disse que a chuva cai, o rio transborda e o vento bate. E se você parar para analisar, o Senhor coloca duas casas, uma casa que está edificada sobre a rocha e uma casa que está edificada sobre a areia. O vento vem sobre ambas as casas, a chuva cai sobre ambas as casas, o rio transborda sobre ambas as casas, e nós somos casas do Senhor. E viver neste mundo, viver no século 21, é estar suportando a tempestade da vida, é estar suportando o transbordar do rio, é estar suportando o pacto do vento que bate contra a minha e a sua casa. Mas a Bíblia diz que a casa do justo, que está edificada sobre a rocha, a casa não cai. Pode vir a tempestade, o rio pode transbordar, o vento pode bater, mas a tua casa não cai. E talvez se alguém chegar para você e perguntar por que a tua casa não cai, você vai dizer: a minha casa não cai, porque a minha casa está edificada sobre a rocha, e a rocha se chama Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. A Ele é honra, a Ele é glória, a Ele é louvor, a Ele é adoração, a Ele toda exaltação. O fato de sermos cristãos não nos torna isento das adversidades da vida, não nos torna isento dos obstáculos do cotidiano. O Eclesiastes, se você tiver uma oportunidade, leia este livro, e você vai ver que ele é um livro transparente, ele é um livro sincero, ele não é um livro que ele pretende enganar, ele não quer maquiar, ele trata com a realidade. E nessa noite temos uma divisa. Em todo tempo, diga em todo tempo. Amados, não é só em um dia de festividade, não é só em uma vigília, não é só no nosso encontro no monte, na oração, não é só em um seminário teológico, tratando de um assunto de juventude, adolescência, família. Não, é todo tempo. Porque nós não sabemos quando o Senhor virá. Não sabemos o dia, não sabemos a data, não sabemos a hora. Então em todo tempo as nossas vestes precisam estar alva. Em todo tempo nós temos que estar focados no Senhor, na sua palavra, no seu evangelho. Porque a igreja do Senhor, um dos gritos que está no coração da igreja é o Maranata, ora vem, Senhor. É o desejo de encontrar com o Senhor, é o desejo de entender que tudo nesta vida vai passar. Eu fico um pouco triste quando eu vejo cristãos, independentemente da sua faixa etária, independentemente
cristãos em uma corrida, como se fosse uma maratona, buscando as coisas dessa vida. Porque talvez você está pagando o consórcio de um carro, como eu estou pagando. Mas existe uma possibilidade muito grande de você não pagar a última parcela, porque um dia a trombeta vai soar. Existe a possibilidade de você não pagar a última parcela do seu apartamento. Existe a possibilidade de você não tirar férias. E é triste quando vemos cristãos que ainda não tomaram posse, que eles não são desta terra. Você está aqui de passagem, carro passa, dinheiro passa, sapato passa, carro passa, mas a palavra de Deus ela não passa, e esta palavra permanece para sempre. É em todo tempo, amado. É no domingo, é na segunda, é na terça, é na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e assim sucessivamente. Em todo o tempo. Mas as vestes aqui não está se tratando de umas vestes físicas trazendo para nós hoje. Porque você foi revestido de poder. Lembra quando Jesus chega para os apóstolos e diz: olha, ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Eles já tinham expulsado demônios, eles já tinham curado enfermos, mas ainda precisava ir para Jerusalém. Porque o Senhor sabia o que viria contra os apóstolos. Talvez algum cristão soberbo, prepotente, arrogante diria para Jesus: eu não vou para Jerusalém para receber poder, porque eu já tenho poder, Senhor. Eu já expulsei demônio, eu já ressuscitei mortos. Ou talvez diria: eu já orei e os enfermos foram curados. Não, eu não preciso mais, eu estou pronto. Mas Jesus sabia que quando ele ascendesse aos céus, os irmãos iriam ter encontro com o imperador conhecido como Nero, que jogava óleo nos cristãos e tocava fogo nos irmãos para iluminar o seu jardim. O Senhor sabia que a arena esperava os irmãos para ser entregue aos leões. A história da igreja diz que foi tanto cristão que morreram que faltou madeira para crucificar os irmãos. Então Jesus estava dizendo: vá para Jerusalém, porque eu sei o que vem de lá contra vocês, porque eu sou onisciente, mas vocês não sabem. Então vão para Jerusalém, para que você do alto, não é da terra, não é do homem, não é do intelecto secular adquirido em uma academia, é do alto, para que do alto, do Pai das luzes, sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunha. Só o poder de Deus para pegar um homem medroso como Pedro, que nega o Senhor, para enfrentar as perseguições. Porque ser cristão, na história da igreja, desculpe o termo, era como se fosse um marginal, como se fosse um malfeitor. E o Senhor manda ele ir para Jerusalém. Mandaram eles ir e eles obedeceram. E eu quero dizer, amados, primeira consideração, para que em todo tempo, não a sua, não a dos irmãos, como se eu tivesse em uma posição mais elevada, não serei seduzido por isso, mas a minha também, a nossa, para que em todo tempo as nossas vestes estejam alvas. Eu preciso ser obediente aos mandamentos do meu Deus. Eu preciso obedecer esta palavra, porque não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus, e a palavra dele é a verdade para mim e para você. A obediência ao Senhor, obedecer a tua palavra, obedecer as ministrações através dos seus obreiros, dos seus líderes. Seja líder de ministério infantil, seja líder de adolescente, seja líder de jovem, seja pastores, seja os operários que o Senhor tem levantado. A dificuldade que às vezes o irmão em Cristo vai nos aconselhar e nós não conseguimos entregar a nossa obediência
Aleluia, Jesus. Obedecer a sua palavra, ser ministrado pela sua palavra, ser edificado pela tua palavra, para que em todo o tempo as suas vestes estejam alvas. Você precisa ser obediente. Diga obediente. Obedecer ao Senhor. Mas a segunda consideração, eu queria falar em uma área da qual as nossas vestes elas precisam ser alvas. E como o Senhor sabe o quanto ela precisa? Abra sua Bíblia. Atos capítulo 6, verso 4. Se você achou, diga ministério. A primeira consideração é a obediência. A segunda consideração está associada ao nosso ministério. Está escrito assim, Atos capítulo 6, verso 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério na palavra. E muitas pessoas, aprendi isso com o colega João Emerson, congrega na Assembleia de Deus, no subúrbio. E ele me ensinou que tem pessoas que têm cargo na igreja, mas não tem ministério. Porque cargo é uma ocupação, é uma função, e ministério é serviço. Então tem pessoas que têm cargo, mas não servem. Ela tem cargo, mas não tem ministério. E as nossas vestes, elas precisam estar alvas nesse aspecto. As nossas vestes precisam estar alvas no que se trata a respeito do ministério. Porque o que foi que estava acontecendo aqui? Houve uma grande necessidade de servir de serviço da igreja primitiva. E foram até os apóstolos. E os apóstolos falaram: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos a mesa. Levantaremos homens com a boa reputação, cheios do Espírito, porém nós nos dedicaremos ao ministério da oração e à exposição da Escritura Sagrada. Precisamos entender e compreender o que é que o Senhor quer para nossas vidas. Porque às vezes as nossas vestes não estão tão sujas no que diz respeito ao pecado, mas talvez se trata de uma falta de direção ministerial. Estamos querendo fazer tudo no lugar de todos. Eu lembro que no começo da minha fé que o Senhor me encontrou, eu estava na coreografia, eu estava no teatro, eu estava no evangelismo, eu estava envolvido em tudo. Eu estava envolvido em todos os trabalhos, o importante é. Mas chegou o momento que o Senhor me chamou e falou para mim: meu filho, eu quero agora que você se dedique ao ministério da palavra. Não que seja errado fazer estas coisas. Não me interpretem mal, por favor. Mas eu estou querendo trazer luz ao nosso entendimento, com a ajuda do Senhor, é claro, que precisamos ter uma direção, aonde é que o Senhor quer que você atue, porque o Senhor tem um projeto estabelecido para você, ainda que a sua motivação seja das melhores, ainda não terá um resultado tão positivo quando você está no centro da vontade de Deus para a tua vida. Para que o Senhor te chamou? Você é um intercessor, você é um pastor, um missionário, um evangelista, um diácono. Em todo tempo as nossas vestes precisam estar alvas, e às vezes nós nos embaraçamos com o ativismo da fé, querendo fazer tudo, e o perigo que às vezes estamos tão atarefados que abrimos mão daquilo que Jesus falou para os seus alunos: entra no teu quarto, fecha a porta, converse com ele em secreto e ele te recompensará publicamente. Aí tem pessoas que dizem assim: evangelista, mas eu não tenho tempo de entrar no quarto e trancar a porta porque eu tenho muito cargo na igreja. Eu digo: eu até te compreendo, mas existe um homem
que teve mais ocupação do que nós, e o nome dele se chama Jesus, e ainda assim ele tinha um particular com Deus. Os apóstolos entenderam. Talvez hoje, se alguém ou algum obreiro disser para outra pessoa: olha, eu agora vou me dedicar à oração e à palavra, vão dizer: você é preguiçoso, você não quer fazer nada, você só quer orar e pregar, você só quer orar e ler Bíblia. Amado, preparar uma mensagem é uma responsabilidade muito grande. Domingo passado, o Senhor me deu a oportunidade de pregar na igreja na qual estou atuando como vice-presidente. E o pastor já tinha falado comigo antes, e eu fui dormir 4:30 da manhã, com vários livros na mão, Bíblia, dicionário. É uma dedicação, porque envolve a eternidade. É um perigo pregar uma mensagem errônea, porque talvez não vai ser aquele mesmo público que vai estar no culto. Não é um trabalho para o homem, é um trabalho para Deus, é uma luta, é um esforço. E os irmãos entenderam isso. Os irmãos entenderam. Pedro não está se achando. Pedro sabe o que o Senhor quer para ele. Em todo tempo estejam alvas as suas vestes, e que esse ministério que o Senhor tem contigo possa ser compreendido, e que, se você não sabe, mas que ainda hoje você saia daqui com esta direção de Deus: o que é que o Senhor tem para a sua vida? Porque quando você faz o que o Senhor colocou para você fazer, o nome dele é glorificado, as almas são curadas, vidas são alcançadas. Aleluia. Em todo tempo estejam alvas suas vestes. Terceira consideração, diga: família. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. Está escrito assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que os Olha a responsabilidade. O apóstolo Paulo instruindo o seu filho na fé, Timóteo. O apóstolo Paulo diz para ele: olha, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Quando nós pensamos que em todo o tempo esteja alva as nossas vestes, é comum, é natural que pensemos em álcool, em drogas, em mentira, em prostituição. Mas a Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus, ele negou a fé e é pior do que os infiéis. Eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha de 4 anos e agora vai vir mais um herdeiro. A minha esposa está grávida de 2 meses e alguns dias. Mas eu tenho um ministério na minha casa. Ontem eu estava orando junto com um casal que é uma bênção. Nós fomos dormir por volta de 4 horas da manhã, não estava programado. Fomos para o culto. Após o culto nos reunimos em nossa casa e começamos a dialogar sobre as coisas do reino, e nós começamos a orar. E uma das coisas que eu pedi ao Senhor: eu não quero ser pastor de filho desviado, eu não quero ser pastor de filho que não quer ir à igreja, porque nesses últimos tempos os homens têm colocado o ministério acima de sua família. É a resposta do filho do
amado, eu não posso deixar os meus de lado, você não pode abandonar. Mas o meu pai é um alcoólatra, mas é teu pai. Mas a minha mãe é um alcoólatra, mas é tua mãe. Mas meu irmão é um drogado, mas é teu irmão, é a tua família. E tua família não é maldição, a tua família é bênção de Deus para a tua vida. E eu quero dizer para você, diz na tua casa, pega a tua família, ore pelo teu pai, ore pela tua mãe, ore pelo teu irmão. Não abra mão da sua família. Não permita isso. Não dê lugar ao diabo. Se os seus filhos estão dormindo, se levante e estenda a mão sobre ele. Talvez você diga, mas eu não sou pastor, mas eu não sou missionário, mas eu não sou evangelista. Fique tranquilo que para você exercer o poder de Deus na tua vida, você não precisa de uma carteira, você não precisa de um título, porque o mais importante você já tem. Você tem a unção do Espírito Santo que é sobre a tua vida. Você já tem o poder do alto sobre a tua vida. E o apóstolo Paulo diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Que comparação Paulo fez? Comparou aquele da fé pior do que o infiel, que nesta hora está lá fora, se prostituindo, mentindo, roubando, praticando mal. Deus é um Deus que zela pela família. O primeiro milagre que Jesus realizou não foi dar vista aos cegos, não foi ressuscitar o morto. O primeiro milagre foi transformar a água em vinho, e foi feito em um casamento, porque Deus é um Deus de família. Amém. A igreja é uma família, e nós somos irmãos. Por isso que nós saudamos os irmãos com amor fraternal. É amor de irmão. Você tem cuidado dos seus? Qual foi a última vez que você jejuou pela sua família? Qual foi a última vez que você jejuou pelo seu marido, pelo seu irmão, pelo seu primo, pelo seu pai? Você tem cuidado dos seus? A motivação que nós temos em assumir uma função na casa do Senhor, em chegar na casa do Senhor no horário, que é um ponto positivo, é gratificante, é honroso, mas temos essa mesma motivação. A luz daquela casa é você, vaso. Não se compara com ele, não. Porque quem está na presença de Deus é você, vaso. Quem tem a revelação da palavra é você. Quem tem o entendimento do alto é você. E o Senhor te colocou lá para fazer a diferença no meio da sua família. Porque aí seria fácil, quando a família está toda bagunçada, a gente ir para uma zona de conforto. Geralmente no carnaval eu vou para a ilha, para a casa da minha sogra. E quando chega lá, é muitos jovens que não são da fé, das que é família. E eles compram a cerveja, eles bebem a cerveja, eles fazem o churrasco. E talvez quem está de parte não entende, mas eu estou lá inserido, a minha sogra está inserida, a minha esposa está inserida, porque neste momento a família tem que abraçar. Você não pode dar as costas e entregar sua família para o diabo, não. Ele vai beber aqui, mas também vai receber a oração no dia do culto, na hora que tiver culto. É Deus que vai operar. Se você não cuida do seu, você tem negado a fé e você está sendo pior do que o infiel. Quando a família é bonita, a gente quer postar no Facebook. A família reunida, com a Bíblia de estudo na mão. Mas quando a família é um caos, a gente se esconde. Ter vergonha de seu pai, ter vergonha de sua mãe, ter vergonha de seu irmão. Não tenha não. Porque é um campo missionário para você. Aleluia. E todo tempo esteja alvo as suas vestes.
se tratando do aspecto familiar. Eu creio, amados, que tem pessoas aqui nessa noite que vai ressuscitar o amor familiar. Você não vai deixar de visitar o irmão, não é extremo. Você vai visitar o irmão fraco. Você vai fazer culto na casa da irmã que pediu. Mas você também vai ter o seu momento para ministrar na vida de sua família. Quarto aspecto, quarta consideração, vida social. Mateus capítulo 5, versículo de número 13. É um tema muito abrangente, amados. Que Deus continue abençoando esta igreja. Que o instrumento que Deus usou para inspirar, para falar desse versículo, que todo o tempo esteja alvo às suas vidas. Mateus capítulo 5, verso 13. Nós falamos sobre obediência, nós falamos sobre ministério, nós falamos sobre família e agora vamos falar de vida social. Verso 13 e verso 14, 15 e 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, uma tigela para guardar alimento, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. O verso 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Vida social. Nós temos uma vida lá fora também. E as nossas vestes, ela precisa estar purificada. Porque nós temos que nos policiar. Quais são os ambientes que nós precisamos nos policiar? O primeiro ambiente, o trabalho. A Bíblia diz que Ló afligia, vivia aflito porque estava ali em Sodoma. Porque o justo, como está em meio ao caos, em meio ao pecado, ele fica aflito, ele não tem prazer naquele ambiente. E ontem eu estava pensando no meu trabalho, pedindo: Deus me reveste. Porque eu trabalho com pessoas que não são cristãos. Eu sou o único cristão naquele lugar. E eu sou obrigado a escutar tanta coisa. Tanta coisa. E eu não posso dizer assim: eu não vou cair porque eu sou um homem de Deus. Não, não. A Bíblia diz que as más conversas corrompem o bom cristão. E nós precisamos vigiar no ambiente profissional. Porque às vezes no culto as nossas vestes são alvas, mas na segunda-feira não nos vigiamos, principalmente nas redes sociais. Uma brincadeira de duplo sentido no WhatsApp, uma imagem de duplo sentido no WhatsApp, e talvez aquelas próprias pessoas que estão enviando a imagem para você, elas estão te examinando como cristão, estão testando a sua fé. A aparência pode ser de amizade, de alegria, mas o coração é trevas, o coração é maldade. Precisamos vigiar no ambiente profissional, porque temos uma responsabilidade lá fora. O outro ambiente que precisamos vigiar, experiência de uma irmã em Cristo, era uma bênção do Senhor. Bastou ela ir para a academia, que não é errado você ir à academia para estar bem fisicamente, mas aquele ambiente embaraçou a vida daquela irmã, e aquela irmã se permitiu se envaidecer com as coisas dessa vida e perdeu a simplicidade do Evangelho. Uma coisa que não pode faltar na academia é espelho, porque o espelho alimenta o narcisismo humano. Às vezes o sujeito é magrinho, é um esqueleto. Ele pega um peso de 20 quilos, se olha no espelho e se acha o Popeye, o homem mais forte do mundo. Empolgado. Antigamente só queria
cercar, tenta nos abafar, tenta naufragar a presença de Deus que está na minha vida e na sua. Um terceiro ambiente que precisamos vigiar, ainda se tratando do contexto social: faculdade. A faculdade é para você adquirir o conhecimento e usar para a glória de Deus. Mas tem pessoas que vão para a faculdade, colocam Jesus em segundo lugar. Em primeiro lugar coloca Sócrates, Platão, Aristóteles e os pais da filosofia. Tinha a humildade de ouvir a pregação de um analfabeto, mas agora ele não ouve mais a pregação. Ele não suporta o irmão trocar o R pelo L, porque ele agora não é qualquer meio, ele agora é um acadêmico. Eu agora sou universitário, eu agora faço faculdade. Pode ser gerente do Banco do Brasil lá fora, mas dentro da casa do Senhor ele é membro do corpo de Jesus Cristo. E se Deus quiser levantar um homem que não sabe fazer o algo corpo, é Deus que levanta, porque é Ele que é o obreiro, Ele que levanta os seus obreiros, na verdade, é Ele que tem o grande arsenal. Não é como eu quero, não é como você quer, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito que Ele quer. Portanto, que comais e bebais, que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Faça a sua faculdade, mas não manche as tuas vestes. Vá para a academia, mas não manche as tuas vestes. Vá ao emprego, vá à empresa, vá trabalhar, se esmere para ser promovido, se esmere para ser o melhor, não como competição, mas quando você cresce, Deus é exaltado na tua vida, mas não manche as tuas vestes, não se venda, não se corrompa, não se permita perder a simplicidade do Evangelho na tua vida. E Jesus falou: vós sois o sal da terra. Às vezes a gente ora para ser levantado como um homem de Deus. Senhor, eu quero ser o pastor. Senhor, eu quero ser o missionário. Senhor, eu quero fazer a tua obra. Mas tem uma oração que o cristão não pode fazer. Ele não pode orar: Senhor, eu quero ser salvo. Porque se você é um salvo, você já é salvo. Então o que é que falta? Toma posse do que você já é. E duas características do sal. A primeira característica é o sal dá sabor. Se o café estiver bem preparado, coloca sal. Vai sentir o sal do café. É assim que você é. Pode estar tudo estragado, mas quando você chega, chegou a presença de Deus, chegou o homem de Deus, chegou a mulher de Deus, chegou o homem de Deus, chegou o irmão em Cristo, chegou o sal. Você dá sabor e aquele ambiente ele é transformado pela tua vida. Eu acho tão bonito quando o não cristão ele fala algo errado e diz: ô irmão, me perdoe. E é tão lindo isso, porque você está dando sabor naquele lugar, você está fazendo a diferença naquele lugar e ele te respeita. Mas a Bíblia diz que quando o sal perde o seu sabor, para nada mais presta, a não ser pisado pelos homens. Aí aquele homem que não vigia, é embaraçado, permite que as suas vestes sejam estragadas, suja, manchada, perde a simplicidade, perde a pureza, e aí se torna chacota de ímpio. Falso profeta, crente Raimundo, pé da igreja, pé do mundo. O que é que está acontecendo? Ele está sendo pisado. Claro que o contexto não é esse. O contexto é que quando o sal perdeu o seu sabor, ele era jogado no chão para gerar aderência. Mas trazido para a nossa vida, essa é a realidade. Ele perde o sabor, não tem respeito. As pessoas falam coisas pesadas ao lado dele, falam mentira, falam pornografia, dá palavrão, porque ele não tem mais aquela essência do sal, ele não dá mais sabor. A segunda característica do sal: o sal conserva. Eu vendi queijo coalha longos anos da minha vida em Piatã. E quando o queijo sobrava, a gente pegava o queijo, colocava sal no queijo e guardava para conservar o queijo, para no outro dia a gente vender. As suas vestes estão alvas, não porque somos melhores, como eu falei anteriormente, mas porque você foi limpo pela palavra. Mas não podemos nos subestimar o pecado, não podemos nos empolgar e dizer: não, eu agora já estou limpo, agora eu vou parar, eu vou estabilizar. Não!
está conservando. A segunda característica do sal, você tem que conservar essa vida santa que você tem. Você tem que conservar essa pureza que você tem. Você tem que conservar esse amor de Deus que foi derramado na sua vida. Você precisa conservar, não somente fazer a diferença, mas também conservar aquilo que o Senhor lhe deu. Uma outra consideração. Diga, humildade. João capítulo 13. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 13. Vamos ler o verso 4 e o verso de número 5. Levantou-se da ceia, tirou os seus vestidos, os vestidos ou veste, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Em todo o tempo esteja alvo as suas vestes na obediência, no desenvolvimento do ministério, no amor à família, na vida social e na humildade. A humildade, amado, ela abre portas. A humildade, você chega em determinado lugar que você talvez com arrogância jamais chegaria. Eu já consegui muitas coisas nesta vida usando da ferramenta chamada humildade. Seria soberba da minha pessoa dizer eu sou humilde. Quem é humilde, ele vive a humildade. Ele transpira. Ele contagia. Mas Jesus, sendo Deus, ele lavou os pés dos discípulos. E às vezes somos uma bênção no ministério, somos uma bênção na família, somos uma bênção na sociedade, somos uma bênção, amados, até na obediência de alguns quesitos da palavra de Deus. Mas deixamos a desejar na humildade. Sabe quando é que o Senhor prova a nossa humildade? Quando um pregador do Evangelho, ele é corrigido por um novo na fé. É difícil para ele aceitar isso. Ele é novo convertido, ele é novo na fé, mas o Espírito que habita nele está desde a fundação do mundo. É o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia também fala, e é o segundo tópico do versículo que foi proposto: em todo o tempo estejam alvas as tuas vestes, e nunca deixe faltar o óleo sobre a tua cabeça. Isaías 61. Quero chamar a ministra de louvor para cantar a música tema dessa festividade, 16º aniversário. Nunca deixe faltar o óleo sobre a tua cabeça. Isaías 61 está escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor, a unção do Senhor, o óleo do Senhor, a capacitação divina. É Ele que te capacita, é Ele que te impulsiona. E você é ungido do Senhor, você é um capacitado do Senhor. E não permita que nada nesta vida possa tirar você desta direção. Se coloque em pé, por favor.